Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Um prazer enorme estar aqui para a gente iniciar nossa aula de saúde coletiva, tá? É um grande prazer estar com essa turma, né? É, Iniciando uma aula que eu gosto bastante, tá bom? A aula de saúde coletiva é uma aula bem bacana, só que assim, tem que abrir um pouco a mente, porque é uma aula totalmente diferente das aulas que vocês têm, tá? A gente trabalha muito a questão da proteção, da promoção e de recuperação de saúde. A gente faz um tour, o que é a saúde, a história dela e outra, né? A gente faz um tour pela unidade básica de saúde, né? Nessa matéria, vocês vão ter como aprender sobre unidade básica, a diferença entre hospital, SAMU, unidade básica e UPA, tá? Eu dou uma passada por aí para vocês saberem as diferenças, que é muito importante, tá? A gente vai aprender quais os serviços que a unidade básica de saúde oferece para a população, como é dividido os territórios, né? Quando vocês forem fazer estágio, isso é muito importante vocês saberem, tá? O que oferece dentro da saúde. Vocês vão aprender também sobre o calendário de vacinação. Vai ter uma aula só de calendário de vacinação, que é bem interessante também. Essa aula é uma aula bacana. Vocês vão ter o acesso já ao calendário 2020, calendário super atual, super atualizado, né? E passar informação para frente sobre várias atualizações de vacinação, tá? Que foram atualizações bem bacanas, tá? Então vocês vão ter esse acesso. E nós vamos falar sobre toda a parte de vigilância epidemiológica, tá? Aprender como é vigilância e sobre notificações. Eu vou ensinar vocês a preencher a notificação, porque é uma coisa que o auxiliar de enfermagem faz, tá? Algumas específicas. Eu vou ensinar duas específicas e vou ensinar através aqui do portal, através da aula, como vocês preencherem essas notificações, certo? A minha aula, geralmente, pelo horário da aula de vocês, vai ter mais gravada, não vai perder qualidade nenhuma, mas eu vou ter como fazer live em pelo menos 1 ou 2 dias, tá? E aí eu vou agendar com vocês. Geralmente eu faço pelo YouTube, tá? Que é onde eu já estou acostumada a fazer com as outras turmas. A gente consegue conversar pelo chat também na hora, consigo tirar dúvida e fica bem legal, tá? Bem bacana. Eu uso o método de slide, até porque eu já deixo a aula gravada e já coloco no portal, independente se é live ou não. Vocês vão ter acesso à aula, tá bom? Certinho? Aí vocês podem estudar. No final da aula, nós vamos fazer um mapa para recordar a matéria que eu estou dando para vocês. Esse mapa que vocês vão ver, anotem no caderno de vocês também, da forma que eu vou fazendo, porque ele vai servir para todas as duas provas. Eu vou dar uma prova parcial e uma prova final. Então, ela vai valer para as duas provas, tá bom? E aí, vocês não precisam rever tudo. É só rever o mapa que vocês conseguem fazer a prova ou qualquer prova, concurso, tá? Ou qualquer coisa assim. Eu deixo vocês com uma preparação pública para concurso público também. Então, se for prestar alguma prova pública, pode assistir às minhas aulas e aí vocês conseguem fazer prova de saúde pública, tá? Vou prestar a prova, vocês já vão ficar preparados também, certinho? Tá? Bom, então vamos lá? Vamos iniciar aí. Esqueci de falar, eu vou dar um trabalhinho super tranquilo para vocês me entregarem pelo portal, que é para ajudar na nota também, tá? Vai valer ponto na nota. Então vamos iniciar aí? Eu vou colocar aqui o PowerPoint, tá? E aí eu vou explicando sobre saúde coletiva para vocês, tá? E esse mundo aí bem bacana. E sobre a minha experiência profissional, né, que é legal falar também, eu já trabalho, vai fazer 18 anos agora em setembro que eu trabalho na Prefeitura de São Bernardo do Campo, tá? Sempre no SUS. Atualmente, né, faz mais de 10 anos, fazer mais ou menos uns 12 anos que eu estou em unidade básica de saúde, tá? Então, eu peguei toda a transição de unidade básica para a saúde da família, tá? Que a gente vai aprender aí. Então, eu peguei essa transição na pele, sentindo na pele mesmo. E participei de 3 problemas graves de saúde pública que foi a influenza,
quando começou a famosa influenza H1N1, peguei aquele surto que deu, aquela pandemia, também da febre amarela, e agora estamos trabalhando com o Covid, né? Então, isso tudo caso de saúde pública. Então, isso vai ser legal passar essa experiência para vocês também de como é, né? Estar sentindo na pele também esses três problemas que foram grandes, né? Dentro do Brasil e no mundo também, tá bom? Vamos lá então, meus amores. Eu vou começar aqui, eu vou minimizar, vocês vão continuar me vendo aqui na tela e eu vou explicar para vocês aqui certinho sobre isso. Vamos iniciar aqui pelo SUS e sobre a história do SUS, tá bom? Vamos lá? Então, eu vou minimizar aqui, eu vou ficar aqui na parte superior, tá? E a gente vai começar aqui os slides. Tá. Então, a gente começa falando o que é esse mundo da saúde coletiva. Quando se fala saúde coletiva, o nome já fala, né? Coletivo, né? A gente vai tratar várias coisas ao mesmo tempo, né? Pensando sempre na coletividade. A gente pensa no indivíduo como um ser único, mas que aquele indivíduo ele tem uma família. Ele vive numa sociedade. Então, a gente tem que pensar nele como um todo e pensando nesses problemas e essas características, certinho? Então, o objetivo maior da saúde coletiva, gente, ele investiga os determinantes, tá? Ou seja, os problemas da produção social das doenças. Ou seja, né, o que faz com que causa doença naquela população. Então, você vai estudar o motivo, tá? E quando a gente estuda tudo isso, a gente planeja e organiza todo o serviço de saúde. Então, tudo na saúde coletiva, nas unidades de saúde, a gente tem planejamento, tá? Tudo. Se for uma pandemia, se for uma endemia, o que acontecer, a gente tenta planejar. Tem coisas que tem que ser mais rápido. Então, tem planejamento a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Mas existe um planejamento, tá? Pode até mudar no meio do caminho, mas existe. Então, a gente investiga todos os determinantes, os problemas que pode causar doença, tá? E o que seria a saúde e a doença? A gente fala isso o tempo todo, gente. Isso daqui é certeza que cai em concurso público, tá? E cai na minha prova também. Pode fazer um asterisco aqui. E eu dou detalhes, dou dicas do que vai cair na prova. E eu não dou dicas porque eu sou boazinha, não, viu, galera? Eu dou dica porque exatamente eu vou falar para vocês o que é necessário vocês saberem na vida de vocês. Então, eu já falo mesmo que o que pode ser que caia na prova, tá? Então, a gente fala sobre doença aqui, né? Então, o que é sobre doença? A doença é um desequilíbrio que causa em algum lugar do organismo ou em vários lugares ao mesmo tempo. Tá bem tranquilo isso, né? Então, a gente pode, às vezes, ter um desequilíbrio mental somente, como a gente pode ter um desequilíbrio no corpo inteiro. Por exemplo, eu posso estar mal, né, na parte mentalmente, como, de repente, eu posso estar na minha parte mental ruim, mas eu posso estar ruim também em outros lugares. Por exemplo, a doença do fígado, do rim ou algum lugar. Então, pode ser um lugar somente ou em vários locais. E a saúde? A saúde já passou por várias vertentes, já vários conceitos, tá? Eu mesmo, quando eu estava aí no lugar de vocês estudando auxiliar de enfermagem, né? Inclusive eu estudei na escola da Dona Mirtes, eu aprendi um outro conceito. E esse aqui agora ficou mesmo, né? Que é um estado de bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença. Então, o que eles falam, gente? Para você ter saúde, você não pode estar bem somente quando você não está doente. Né? Eu não estou doente, eu estou bem de saúde. Não. Você tem que estar bem com o seu corpo. Você tem que estar bem com a sua mente. Você tem que estar bem vivendo na sociedade. Porque tem gente que está bem, mas não consegue viver em sociedade. Né? É limitado, vive mais sozinho. Então, não está legal da saúde. Né? Precisa de ajuda. Né? Precisa de alguma coisa que faça ela se sentir melhor na sociedade. Tá? Então, é um bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença, tá bom? E aí, quando surgiu o SUS, né? O SUS, ele surgiu numa conferência, né, nacional. Essa Conferência Nacional de Saúde, ela é uma conferência que existe até hoje, tá? Eu já participei de algumas conferências, né? Não a nacional,
né? Mas já participei de outras. Mas a nacional, ela existe até hoje. Ela é municipal, ela é estadual e ela é nacional, tá? E essas conferências, elas tiram diretrizes e formas de melhorar o SUS no Brasil, tá? O Sistema Único de Saúde no Brasil. E como que faz isso, né, gente? Quem participa dessas conferências? Tanto a população, os gestores, tá? E se for municipal, o prefeito da cidade, o secretário, se for estadual, o governador, e se for federal, o ministro da Saúde, tá? É muito legal isso daí, gente. E aí, na de 1986, eles falaram sobre o SUS no Brasil. Então, eles falaram assim, não, peraí, por enquanto, quem acessa a parte pública, né, a saúde pública, não é toda a população. A população está crescendo e precisa de um SUS melhor, precisa de um sistema que unifica todo mundo. Por isso que é Sistema Único de Saúde, tá? Ele é único, tá? Ele tem as diretrizes dele, tá? Só que ele atende o maior número de população, gratuito. Então, eles firmaram que teria que ser uma saúde gratuita e que conseguisse contemplar o maior número de pessoas, tá? E aí, em 1988, na Constituição, ela estabeleceu a primeira seção. E essa primeira seção foi sobre a saúde, que tratou de 3 aspectos. Então, o que eles discutiram nessa Constituição de 1988? Então, eles falaram sobre esse conceito, tá? Então, eles chegaram e falaram assim, ó, vamos definir o conceito de saúde, que depende do Estado. Então, o Estado, gente, que vai dar oportunidade para o acesso ao serviço. Só que não é qualquer oportunidade de acesso. Vai ter que ter promoção, proteção e recuperação de saúde. Mas professora, isso existe? Existe, tá? Hoje a gente trabalha no SUS com essas 3 reguinhas aqui, ó, que vocês vão ver lá na aula de unidade básica. Promoção, proteção e recuperação, tá? Então a gente tenta promover, protege as pessoas em consultas, exames, alguma coisa e recupera quando ela não está bem, tá? Quando ela está no hospital. A gente consegue promover, tá? E estabelece direito a todos sem discriminação. E o governo é responsável por essa garantia. A gente não discrimina. Ele estabeleceu que todo mundo que for usar o serviço de saúde, ele pode ser pobre, como ele pode ser muito rico, tá? Hoje, gente, a gente atende uma população de todas as as faixas etárias, de todo o grupo social, de todas as etnias, de tudo, tá? A gente não pode ter nenhum tipo de preconceito, tá? Eu vou dar um exemplo claro dessa parte aqui, né? Que a gente estava atendendo lá, teve uma... lembra do sarampo, cachumbi rubéola aí, do sarampo, famoso sarampo que deu no Brasil inteiro, vários óbitos, tudo. A gente atendeu uma população para fazer vacina e teve um caso de sarampo no condomínio de luxo. E nós fomos lá vacinar a população inteira, né? Não é porque teve um caso de sarampo lá que a gente não vai lá vacinar. Mas, quando teve da febre amarela, nós fomos em todos os locais de mata, de chão pisado, de tudo, comunidades, fomos vacinar com a caixa térmica casa a casa, né? Então, a gente não tem decisão da vacina ou de qualquer outro planejamento, qualquer coisa que nós vamos fazer, tá? A gente vai em todos os lugares, todo mundo tem o direito. Antigamente, gente, tinha muito esse negócio. Eu não vou usar para dar oportunidade para quem precisa, né? Meu negocinho caiu aqui, gente, perdão, tá? Vou dar oportunidade para quem precisa, tá? Mas não. Aqui, hoje, a gente não pensa assim, né? Hoje já está uma coisa, tá mais evoluído. Então, a gente não pensa isso. A gente pensa assim que todo mundo tem direito e todo mundo vai dar assistência e dar um acesso para toda a população, tá bom? Acho que ele não quer ficar aqui com vocês. É tanta aula, ele não está querendo ficar. Vamos lá, então. Ótimo.
E estabelece o SUS, Sistema Único de Saúde, tá? No caráter público, formada por uma rede de serviços, direção de cada esfera de governo. Então, ele fala assim que o SUS ele tem que ser em caráter público, totalmente público. E ele é formado por uma rede de serviços que é municipal, estadual, federal, tá? Então, ele segue essas 3 esferas aqui, que a gente até vai falar deles na próxima aula, tá bom? Então, vamos lá, recapitulando as 3 discussões que teve lá. Que o SUS tem que estar promoção, proteção e recuperação à saúde. Ele vai ter que estabelecer os direitos de todos sem discriminação. E ele vai estabelecer uma regra, né, um sistema de serviço de governo municipal, estadual e federal. Eles que vão compor, estabelecer as normas e as regras do Sistema Único de Saúde, tá? E aí, gente, como eu falei, se não tinha o SUS, como era antes do SUS? Olha que coisa interessante, né? Isso cai muito em prova de concurso. Ó, por exemplo, antes do SUS, a gente tinha o INAMPS. O INAMPS é o Instituto Nacional de Assistência Médica, tá? Da Previdência Social, que foi de 1977 até 1986, que foi aquela 8ª Conferência Nacional. O INAMP, gente, só quem tinha carteira assinada poderia acessar. Olha que interessante. Então, quem não tinha carteira assinada não acessava os serviços públicos, né? Eu mesmo lembro de eu acessar, meu pai levando a gente para acessar o serviço de odontologia, algumas coisas, e ele mostrando a carteira dele, né? Tinha que mostrar a carteira, aí abria um documento, uma ficha, né, escrito INAMPS, e aí a gente poderia acessar. Era bem tranquilo. Na verdade, as unidades básicas de saúde e os outros sistemas eram bem mais vazios, esvaziados, um layout totalmente diferente, né, do que é hoje, tá? Por quê? Porque poucas pessoas acessavam. Então, vocês vão ver, quando vocês forem fazer estágio, as diferenças, vão pensar, quando eu falo isso, que a população é muito grande. Aí vocês vão falar, nossa, né, no estágio, ou quando vocês forem passar, tem muita gente. Por quê? Porque o acesso ele virou para todos. Cabe nós, né, vocês aí que vão formar também, se organizar para atender a população, tá? E aí, gente, o SUDES, né, veio depois, aí no meio termo, que é o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. No SUDES, a gente poderia ser atendido, né, a população poderia ser atendida em locais privados, tá? Em locais privados. E para você ser atendido, também você teria que ter carteira assinada e provar que você trabalhava. Então, não era muito não, mas o Hospital São Bernardo, sabe, aqui na Lucas Nogueira Garcês, ele é um dos hospitais que atendia o SUDES, tá? Então, a gente poderia usar um hospital privado também, que está voltando agora também esse tipo de situação, né? Só que você tinha que comprovar na época que você trabalhava com carteira assinada, né? Professor, e os outros que não tinha carteira assinada, fazia o quê? Geralmente utilizava a medicina alternativa, que utilizava plantas, chás. Claro que morria mais gente, né? Quem não tinha acesso, né, tinha que se tratar em casa da forma que era visto. Antigamente também tinha muito parto em casa. Né? Pergunta aí para os avós de vocês, para os pais de vocês. Tinha muito parto em casa, as famosas parteiras, né? Por quê? Porque não tinha acesso ao serviço. Então, nascia muito neném em casa, as pessoas usavam muitas plantas. Tinha dor de barriga, usava bol, dor de cabeça, usava cidreira. Coisas que hoje, para vocês, ou às vezes algum aluno está me ouvindo, né, e também faz isso, coisa que não é muito comum. Hoje é muito mais comum o quê? O remédio, né? Tá com dor de barriga, Buscopan, tá com dor de cabeça, né? Então não é mais raro esse tipo de chá e erva, né? A população tinha muito o quê? Dentro de casa, horta, né? Hoje a gente já não vê isso muito, né? Muita horta. Então as pessoas utilizavam as plantas para poder se curar. E o que é o famoso SUS que a gente está falando aí? Sistema Único de Saúde, né? Ele compõe um conjunto de unidades e serviços, de ações que vão interagir por um fim comum. Vai promover promoção, proteção e recuperação de saúde. Então, ele tem um conjunto de unidades, tá? E serviços, que pode ser hospital, unidades de pronto-socorro,
socorros e unidades básicas de saúde, que todos eles vão se interagir, ou seja, eles têm que se unir, tá? Para um bem comum, para promover, proteger e recuperar a saúde, tá bom? Então, é isso que acontece lá no SUS. E aí, gente, os princípios do SUS. Quando foi lá na conferência, eles falaram que para você organizar um SUS, eles precisavam saber por onde começar. E aí foi criado esses princípios, tá? Que foi em 1990, né? E o princípio do SUS, a gente divide em duas partes, entre doutrinários e organizativos. Na apostila vai ter uma diferencinha ainda que eu vou explicar. Mas segue aí essa apresentação, tá bom? Que é a atualização. Então, vamos lá, então. Isso aqui que eu vou passar para vocês aqui agora, gente, isso aqui é muito importante, tá? Uma que é prova certeira e outra que isso daqui, todo concurso eles fazem essa pegadinha aqui. E eu vou ensinar para vocês a sair dessa pegadinha, coisa que eu aprendi muitos anos depois, né? Sempre caí. Mas eu vou ensinar vocês a não cair mais nessa pegadinha. Então lá, gente, tem as duas leis importantíssimas no Brasil para a saúde pública. Isso é muito importante, essas duas leis. Que é de 8.142 de 1990, tá? E a lei 8080 de 1990. Essa lei, essas duas leis aqui, elas são importantes por quê? Porque todo o princípio do SUS, toda a saúde do SUS depende dessas duas leis. Elas são enormes. São enormes, tá? Se você for estudar para uma prova, você vai falar, eu não quero mais ler, não. Mas tem dois aspectos que eu ensino aqui para vocês que pode cair qualquer questão que vocês conseguem responder. Então, vamos lá, ó. A 8.142 de 90, ela fala de uma coisa sobre participação popular e financiamento do SUS. Dica número 1. Toda vez que vocês forem ler alguma coisa que falou de participação da população, tá? Ou que tiver um financiamento, ou seja, vai falar lá, a população vai se reunir, se reuniram para fazer tal diretriz do SUS. Foi destinado 50 milhões de reais para a compra de EPIs para o SUS. Isso tem a ver com a Lei 8.142 de 90, porque essa lei ela fala sobre isso, né? Sobre o financiamento, sobre o dinheiro e sobre a participação da população. Então, toda vez que vem um enunciado, vocês vão saber qual é a lei. Quando cai numa prova de concurso, geralmente eles falam um enunciado e fala para vocês dizerem se a lei é 8.142 ou se é a 8080. Então, você leu, viu que fala da população, viu que fala de dinheiro, é 8.142 de 90, tá? A Lei 8080 de 90 é a Constituição Federal, lá de 88, que ela vai trazer a redação dos princípios do SUS. Ou seja, tá? A Lei 8080 de 90, ela vai falar sobre uma parte super importante que todas as diretrizes que falam de princípios do SUS. Então, se ele vai falar lá que o SUS ele vai melhorar a saúde da população, que a partir de hoje vai ser feito compras, vai ser feito um novo hospital naquela região para melhorar o acesso da população. Ele vai falar sobre a integralidade, todos os pacientes vão ter que ser tratados integral, a saúde, toda essa parte que fala sobre os princípios do SUS e a saúde, tá? E a gestão do SUS, ou seja, a parte que vai reger a gestão do SUS, né? É a 80 de 90, tá? E aí ela divide em duas etapas, que a gente vai falar agora, o doutrinários e organizativos. Vamos prestar bem atenção nessa parte aqui, que é a parte que realmente, geralmente, cai em prova, tá bom? E os princípios são quais, né? Eu separei aqui, ó, doutrinários, tá? E os organizativos, tá? Então, o que é um princípio doutrinários, o SUS? Eu vou explicar cada um para vocês, tá? Quando a gente fala de doutrinários, eles regem todas as ações do SUS, todas as ações do SUS. A universalidade, equidade e integralidade. Organizativos é hierarquização, regionalização, descentralização e participação social. Ele organiza o sistema único de saúde. Professor, eu vou usar isso na minha vida? Vai. Vou falar de novo. Vai. Tá?
Até hoje eu uso. Eu tive essa primeira aula, tá? E essa aula, ela me persegue a minha vida inteira. Porque qualquer prova que eu vou prestar vai cair isso aqui. Vai cair, vocês vão ter para o resto da vida de vocês. Se quiserem fazer prova pública, né? Se for trabalhar em hospital particular, não. Mas prova pública cai, tá? E aí, vocês tendo essa matéria com vocês, é só ler essa matéria que vocês estão de boa. E aí, vamos lá, cada uma. Universalidade. A universalidade, gente, ela garante a todas as pessoas têm acesso à saúde. Ela é universal. Ou seja, todos têm que ter acesso à saúde. É universal. É para todos, tá? É isso que é a universalidade, tá? Então, ela garante a saúde para todos. Anotem aí no caderno de vocês. A equidade, ela garante o acesso na combate das desigualdades, ou seja, a equidade, ela dá mais o acesso da saúde para quem precisa mais. Então, por exemplo, tá uma pessoa lá para um transplante, ela pode ser pobre ou outra pode ser rica. Chegou um doador lá que é mais compatível àquela pessoa, que ela pode ter um agravo da saúde, ela vai para aquela pessoa. Tá? Por mais, sem desigualdade, ela pode ter R$1 milhão na conta e ela vai ganhar o órgão, o outro vai ter que aguardar. Então, assim, ele dá o acesso para quem precisa mais, tá? É equidade, tá? Sem desigualdade. Então, não tem esse negócio de ter garantia para um ou para outro. A integralidade, ela entende a pessoa como um todo. Tá? Então, ela promove, protege e recupera a saúde da pessoa. Ou seja, ela não vê o indivíduo como um único ser. A integralidade, esse princípio que eles fizeram, é para a gente atender o usuário como um todo. Ele é uma pessoa inteira. Tá? Então, a gente tem que proteger ele, promover e recuperar a saúde dele. Então, não adianta eu ir lá, colocar ele para dançar lá no De Bem com a Vida, numa ação que tem na unidade básica, né? Um sistema de saúde. Gente, ele não quer ficar mesmo. Já não importa com isso, que isso aqui é o menos importante. O mais importante mesmo é a aula. Bom, então assim, o que acontece? Eu não adianta chegar lá e dar um curso para ele, né, dar um atendimento lá para promover a ação dele, só que na hora que ele ficar doente, eu não tenho consulta para ele. E aí, na hora que eu precisar de uma internação, eu não tenho um hospital para levar ele. Né? Essa combate que o SUS vive hoje, né? Esses princípios aí. Então, eu tenho que tratar ele como um todo. Eu tenho que estar lá na dança, mas eu tenho que dar uma consulta para ele, né? Poder saber se ele está bem de saúde. Se ele adoecer, garantir um leito hospitalar para ele também, tá? Que é onde a gente vê os problemas do SUS que vocês veem por todo lugar aí, né? E os princípios organizativos, né? A hierarquização, ela organiza o setor em nível de complexidade, tá? Então, quando fala isso, ela pega o nível de hospital, saúde pública, na parte de unidade básica de saúde, e também na rede de urgência e emergência, tá? Então, organiza o serviço em nível de complexidade. E também aí, ela organiza isso aí. Essa organização, ela também dá poder aos locais, se é um governo federal, estadual e municipal, tá bom? Mas ela geralmente organiza por nível de complexidade. Então, hospital, transplante, de transplante, hospital, por exemplo, de hospital geral, hospital básico, uma unidade básica de saúde, unidade pré-hospitalar. Então, eles vão dividindo por aí, tá bom, meus amores? E a regionalização, ela articula todos os serviços de saúde de uma determinada região. A regionalização, gente, ela é por regiões, ou seja, o que é articular um serviço de saúde? Por exemplo, eu quero um hospital onde tenha um determinado tipo de exames. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bacana. O Hospital Mário Covas, por exemplo. Ele, agora que não, mas só ele fazia o remédio de alto custo. Eu sei que algum de vocês deve saber disso, tá? Só ele vai liberar a medicação de alto custo. Por quê? Porque imagine se todo mundo liberasse esse remédio de alto custo. Todos os serviços de saúde liberasse. Ia dar uma confusão enorme para poder controlar isso daí. Então, o Estado falou, não, vai ser um local só, a gente vai fazer o controle e o estoque daquele local.
tá? Por exemplo, o Hospital Mário Covas, ele é nível regional. Todos os municípios conseguem levar o paciente para internação lá, dependendo do caso. Porta aberta para tipo de emergências. Então, tem lá. Vamos supor que tem que fazer uma operação crânio, né? E o neurocirurgião tem lá. Por quê? Porque eles não têm esse profissional em todo lugar. Eles não têm vários neurocirurgiões. Então, eles articulam o local para poder levar o paciente, tá? De uma determinada região, tá? Então, isso é regionalização, para não ter todo lugar. Então, um hospital estadual, ele não pode ter um hospital estadual em cada município. Hoje, a gente tem um em Santo André e temos um em Diadema, né, na nossa região, que ele é estadual. Ou seja, a vaga, as pessoas podem passar em qualquer local lá. Então, às vezes, você está passando numa unidade básica e uma vaga de um exame é lá em Santo André. E você vai ter que ir lá, porque o SUS é isso. O SUS não é na sua cidade. O SUS é em todo o estado. Tá? Então, isso a gente tem que deixar bem claro na nossa casa, para o nosso paciente, que se ele reclamar que ele vai ter que ir para Diadema, é porque é SUS. O SUS é assim. Eles estão usando o princípio da regionalização quando é assim. Tá? Olha que interessante saber isso, né? Agora a gente começa a entender, porque às vezes a gente vai para outros municípios fazer exames, né? Não é legal? Agora vocês podem explicar isso daí, que está sendo usado um princípio do SUS, tá? Descentralização. Quando a gente fala descentralização, a gente vai distribuir as responsabilidades nos níveis de governo. Então, a gente vai distribuir responsabilidade entre o governo municipal, estadual e federal. Então, o governo federal vai ter uma responsabilidade, o estadual outra e o municipal outra, tá? Então, eles dividem a responsabilidade do papel de cada um. Tá? Então, o governo federal que vai liberar a vacina para o governo estadual e o governo estadual que vai liberar a vacina para os municípios. Tipo assim, tá? Participação popular, que eu já falei, que é quando garante a participação da população nas decisões públicas, tá? Através de conselhos de saúde e através de conferência. Quando a gente fala dessa parte aqui, a gente fala sobre os conselhos municipais de saúde. Então, toda a unidade básica de saúde, todo o hospital público e todas as unidades de pronto atendimento têm participação popular. Professora, eu não sabia disso. Gente, isso faz um tempo, tá? Isso vai fazer mais de 10 anos aqui em São Bernardo, tá? Vota, tá? Igual candidatura para prefeito, vereador, tá? Então, vai até a unidade básica, geralmente eles se candidatam, tá? A população vota no domingo e elege o seu representante da comunidade. Ele tem acesso ao serviço de saúde, tem uma reunião mensal, onde ele discute com o diretor daquela unidade os melhores, o que pode melhorar naquela unidade de saúde. É muito, muito, muito legal, tá? Eu já fui conselheira de saúde em parte de gestão, a gente trabalha com isso e eles trazem coisas da população muito legais, coisas que a gente nem enxerga de dentro, né? E quem participa desses conselhos, né? É o trabalhador de saúde, o gestor e o representante da população. Quem elege é a população mesmo. Eles não ganham nada para isso, eles fazem isso porque eles gostam, tá? Então, eles fazem isso porque eles gostam de participar. E vou falar uma coisa, quem gosta mesmo de participar, que é da população, vai com muito prazer e participa mesmo, tá? É bem bacana. A duração são 2 anos. Aí depois tem outra eleição, tá? E aí a gente aqui, ó, acaba essa parte, tá? E a gente vai lá para o nosso mapa. Tá? Aqui eu estou agradecendo, mas a gente termina essa parte, mas a gente ainda tem a parte do nosso mapa, tá? Eu vou manter aqui o que eu passei caneta, certo? E aí agora a gente vai para uma recapitular aqui o que é de mais importante para nossa aula aí, tá bom? Então vamos lá, então. Quando a gente fala sobre SUS, tá? A gente tem que ver vários conceitos, né, do que a gente precisa saber para a nossa vida aí. Então, a gente vai falar do SUS aqui, tá? A gente começa falando sobre o processo saúde e doença. O que eu vou falar para vocês aqui, gente, é o que a gente vai ter em prova. Então, por exemplo, é o que a gente faz e que a gente vai ter em prova, tá? Então, a gente fala sobre a doença.
E aí, aqui, ó, a doença e a saúde, tá? Certo? Tá? E aí, aqui, a gente vai passar sobre o que é cada uma aqui, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. Então, o que vocês vão anotando no caderno aí, da forma que eu tô fazendo, tá? Então, saúde é um bem. Vamos recapitular. Bem-estar físico, certo? Mental e social. E não apenas ausência. Opa. Ausência de doença. Vão anotando aí, tá? E não apenas ausência de doença, tá? E a doença, né? O que seria a doença aqui nessa parte aqui? A doença é um desequilíbrio. É um desequilíbrio. Viu? Em algum lugar do organismo, tá? Tá? Então, aqui, ó, em algum lugar do organismo. Então, aqui a gente coloca que o SUS tem a doença e a saúde, tá? Que aí a gente pode caracterizar como doença um desequilíbrio em algum lugar do organismo e a saúde um bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença, certo? Então, a gente inicia aí a nossa parte aí, né? E o que o SUS, o SUS vem elencando aqui também, né? Promove a saúde, né? Para evitar doenças e não tratar apenas quando o paciente está doente. Então, o SUS ele vai promover sempre a saúde da população, é o que ele mais vai fazer, tá bom? Então, aqui a gente já fez o equilíbrio aí. Anota isso para vocês no caderninho, tá? E aí, outra coisa que a gente vem puxando aqui, né, que é bem interessante, é sobre a história do SUS, né? Então, aqui a gente coloca, né, mais um parênteses aqui, que é sobre a história do SUS, tá? Quando a gente fala sobre a história do SUS, ó, a gente puxa esse vertente aqui, né? E aí, o que eu falo aí, professora, sobre a história do SUS, né? Que é bem interessante, que a gente passa do pressuposto que a história do SUS, que eu quero que vocês saibam, é que teve o INAMPS, tá? Teve o INAMPS. O INAMPS, ele era de carteira assinada, tá? Deixa eu colocar aqui. Entre parênteses. De carteira assinada. Quando a gente coloca assim, fica mais fácil que vocês vão estudar. Vocês vão saber, vão relembrar isso daqui, tá? Que o INAMPS tem a carteira assinada, né? E aí a gente fala sobre o quê? Sobre a conferência, né? Olha que coisa interessante, né? Não tem como não falar. A gente fala sobre a conferência de saúde, né? Então, a gente teve a oitava conferência, né? Oitava conferência de saúde. Gente, é muito bom estudar assim, porque vocês não precisam se matar, tá? Qualquer matéria vocês podem fazer isso. Que foi em 1986, minha galerinha. 1986, a oitava Conferência de Saúde. E em 1988, que teve a Constituição Federal, tá? A Constituição Federal,
que garantiu a saúde para todos. Olha que interessante, minha galerinha. Olha, a gente falou do SUS aqui, ó. A doença, que é um desequilíbrio em algum lugar do organismo, e a saúde é um bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. E da história do SUS, que tinha o INAMPS, que antes era com a carteira assinada, e que teve a 8ª Conferência de Saúde em 1986 e em 1988 a Constituição Federal que garantiu a saúde para todos. A gente pode até colocar aqui, ó, dar uma editada e colocar, que foi de 1977 a 1986, né? Vai ficar até mais legal o nosso mapa aqui, certo? Belezinha? E aí a gente vai agora continuar a nossa outra parte aí, que sobre as leis de diretrizes, né? Então, a gente puxa aqui uma outra abinha aqui, onde a gente vai falar sobre a leis, tá? Então, a gente fala que teve a lei 80, tá? A lei 80 de 90, que fala, a lei 8080 de 90, que ela fala sobre os princípios do SUS, tá? Ela fala sobre os princípios do SUS, tá? E nós temos aqui, elencada nela, né, uma outra que fala sobre a lei 8.142. E essa lei, ela vai falar sobre o quê? Participação popular e financiamento. Tenho certeza que aí em casa já estão falando até, ó, de cor aí, ó, financiamento do SUS. Bom? Lindo nosso mapa, né? Olha aqui, a nossa aula inteira está concentrada um pouco aqui, tá? E aí, quando a gente fala da lei 8080 e da lei da participação popular, a gente vem na parte da revisão, que é sobre as diretrizes do SUS, né? Então, aqui, eu vou colocar um quadradinho aqui, tá? Novo. E aí, a gente vai falar sobre diretrizes, tá? Diretrizes do SUS, tá? Isso aqui a gente vai guardar para... Isso aqui vocês guardam para sempre, tá bom? Certinho? Então, nas diretrizes do SUS, a gente vai falar sobre os princípios, tá? Então, os princípios... A gente fala sobre universalidade, a gente a equidade e a integralidade. Integralidade, tá? Então, a gente fala sobre esses princípios aqui. Universalidade, equidade e integralidade, tá? Certo? Vamos colocar outra cor aqui. Acho que não vai dar. Pronto, certinho? E aí, daqui, a gente puxa o quê? Mais um, né? Um ganchinho aqui, que a gente puxa, tá puxar para cá? Isso, né? Que eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu tirar isso aqui. Isso. Aí a gente vai falar sobre as diretrizes que são organizativos, tá? Organizativos. Tá? Então, a gente fala sobre os organizativos. Então, aqui, ó, a gente tem essa questão aqui desse mapa, onde a gente leva
tá? E aí aqui a gente fala sobre os princípios, fala da parte organizativa, tá? Então, saúde aqui integral, vamos pôr para cá, tá? E dos princípios organizativos. E aí, daqui, a gente vai passar para o conceito de cada um, né? Porque a gente precisa saber o conceito de cada um, tá? Então, a gente vai virar aqui, ó, o nosso mapinha, tá? Vamos fazer nosso mapinha aqui. E aí, a gente vai começar a falar dos princípios. Então, vamos lá. Universalidade. Universalidade. A gente vai aqui, ó. Garante o acesso de saúde para todos, tá? Garante o acesso para todos, tá? Universalidade garante o acesso de saúde para todos, tá? E aí, quem mais que a gente vai falar aqui, né? Vamos destacar, claro, a equidade. A equidade garante acesso para quem precisa mais. E aí a gente vem, né, garantir mais uma. Esse aqui não, vou fazer aqui. Vou garantir mais uma aqui, que é a integralidade. Integralidade, meus amores, tá? A integralidade era a saúde e recuperação para todos, como um todo, certo? Olha que coisa mais linda que a gente fez, né? Então, a gente fez os princípios universalidade, equidade e integralidade, conceito, e a gente fez os princípios organizativos, que agora nós vamos falar o conceito de cada um. Então, esse princípio organizativos, a gente vai falar da hierarquização, tá? Vou passar ele para cá, deixa eu tirar ele daqui, não, ele não vai deixar eu colocar os princípios aqui em cima, aí vai dar um probleminha aqui para vocês, tá bom? Deixa eu voltar aqui, isso. Deixa eu colocar esse aqui para cá, aí, tá? Depois eu trago esse aqui para cá, aí. A gente organiza, que faz nosso organização, tá bom? Vamos lá então, vamos terminar esse aqui no cantinho. E aí, gente, a gente passa para cá, né, da integralidade. E aí a gente vai continuar aqui para os princípios organizativos, tá? Então, vamos lá. Organizativos, tá? Que são hierarquização, tá? Eu vou colocar já assim direto. Hierarquização, que organiza, tá? Vão copiando aí do jeito que tá aqui, que é a melhor coisa para vocês, tá? Tá copiando o caderno. Organiza os serviços de saúde por nível de complexidade, certo? Organizativos. E aí a gente tem aqui a próxima, que é a regionalização,
regionalização, tá? Regionalização, ela vai articula serviços em determinada região, determinada região, certo? Aí a gente está aqui, aí a gente vem colocando aqui o próximo, que vai ser a descentralização. Descentralização. A descentralização, ela garante a participação da população. Opa. Desculpa aqui. Isso aqui é a participação. Ela distribui, tá? Distribui. Eu já estou pensando que era participação popular. Responsabilidades. Tá? Em níveis de governos. Em níveis de governo. Tá? E para finalizar, a gente fala sobre participação. Agora sim. Participação popular. Tá? A participação popular, ela garante a participação da população nas decisões no SUS. Tá? Então, olha, aqui a gente tem a nossa parte organizativa. Eu vou dar uma editada aqui para poder escrever igual eu escrevi na outra, tá? Que é a hierarquização. Vai ficar uma coisa igual, tá? Para vocês poderem estudar. Hierarquização, regionalização, aqui, descentralização, certo? E participação popular, tá? Então, vou colocar aqui, ó, regionalização e participação popular, tá? A gente está aqui com a parte de níveis de governo, tá? Então, aqui, ó, quando vocês forem consultar, é só virar, só descer, tá? Vocês conseguem consultar o que a gente fez agora, tá? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui pra cima. Colocar mais pra cima, e aí fica os dois juntinhos aqui, bom? Certinho, meus amores? Então, é isso aí, tá? Acho que é melhor assim mesmo. Tá? Vou deixar aqui para vocês essa aula, tá? Deixar aqui essa parte para cá certinha. Dá uma ajeitada aqui. Tá vendo? Dá para pôr para cá. Vocês vão organizando aí da forma que achar melhor para poder visualizar, tá? Ó, dá para ver aqui. E ver o outro aqui embaixo, tá bom? Aqui, ó. Conforme a gente fez os dois mapinhas, tá? Bem legal, né, esse mapa, porque vocês podem estudar isso na casa de vocês, tá? Tentem fazer, tá? Isso aqui dá para fazer, mas dá para vocês fazerem no caderno. Conforme a professora vai falando, na frente matéria que é muito teórica, né? Vocês vão fazendo esse mapinha, vocês colocam o enunciado do que é aqui dessa forma vocês vão lendo. Vou pedir um favor para vocês, quando vocês forem fazer a leitura sempre é daqui, sentido horário, tá? Que o nosso cérebro, ele só grava sentido horário. Vocês lendo 2, 3 vezes aqui, o cérebro ele já grava.
Não precisa ficar estudando um montão, não, tá? Então, aqui também, ó, vocês vão ler dessa parte pra cá, tá bom, meus amores? Certo? Então, agora eu vou sair aqui da matéria. Deixa eu deixar aqui. Isso. Vou voltar aqui. Pronto. Teve bastante coisa, né? Porque isso é história. Então, história é um pouquinho assim, um pouco mais maçante, mas é muito bacana, tá bom? Então, assim, gente, ó, nossa próxima aula nós vamos continuar falando sobre a gestão, mas a gente vai falar sobre gestor do SUS, que é uma aula bem bacana também, tá? E aí depois a gente vai passando para as outras partes aí da apostila. E pode ir acompanhando que eu estou usando, eu usei a apostila bastante, mas eu atualizei os assuntos, tá? Porque a gente, como a apostila vai, que nem eu falei, vai passar por atualização, eu já aproveitei e atualizei o assunto. Desculpa aí pelo quadrinho aqui atrás, tá? Próxima aula eu vou deixar ele mais grudadinho, que eu uso em todas as aulas, eu acho que ele não suportou aí, tá? Mas eu quero deixar um grande abraço para vocês, tá bom? Um ótimo dia para todos vocês. Lembrando, quem não se vacinou contra a gripe, vai se vacinar, que daqui a pouco vocês vão para estágio. Precisa da vacina da gripe, está liberado para toda a população, tá bom? Não esqueçam, vai lá se vacinar. Está liberado para toda a população a partir dos 6 meses de idade, certo? Então vamos lá então, galera. Um grande beijo para vocês. Espero que gostaram da aula. Deixa nos comentários aí para mim, tá bom? Para eu poder ir olhando e vendo aí o que vocês acharam e respondendo também as questões. Se tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários, que é isso que vai vir no YouTube, tá bom? Deixa nos comentários para poder dar uma olhadinha, tá? E responder vocês na próxima aula, tá? Um grande beijo para vocês. Fica com Deus, tá? Até a próxima aula, se Deus quiser. Espero terem gostado da aula, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.